Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom estarmos novamente com você, como sempre fazemos aos sábados pela manhã. Eu espero que você telefone para alguém da sua família, convidando para participar do programa. Nosso programa hoje tem uma entrevista que vai mexer com o seu coração. Uma tragédia realizada ou passada, vivida por um casal que ama a Cristo, mas que passou por um problema grande e que você certamente vai ficar eletrizado ao saber das coisas que aconteceram. Logo em seguida, eu quero trazer uma palavra que abençoe a você e a sua família. Queria aproveitar também e convidar você que está me ouvindo para fazer uma excursão conosco em setembro deste ano. Ainda está longe, mas eu já quero ir dizendo para vocês já ir se preparando. Nós vamos fazer nos passos da Reforma Protestante. Nós vamos à Suíça, onde Calvino foi governador de Genebra. Depois nós vamos subindo pela Alemanha, pelas cidades importantes para Martim Lutero, e depois terminamos a nossa excursão em Berlim, no Museu da Reforma, e vamos para Londres e voltamos para o Brasil. Se você estiver interessado em participar conosco dessa excursão, o telefone é esse que você está vendo aí, 2567-7770. Pergunta, como é que eu faço para ir na excursão de setembro com o pastor Paulo e a pastora Claudete nos passos da Reforma Protestante? Bem, está começando o programa Louvor e Mensagem e eu espero que este programa abençoe a sua vida, querido irmão, querida irmã, que nos dá a honra e o prazer da sua audiência. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu estou recebendo a Débora e o Davi Pereira. A Débora é farmacêutica, administradora, e o Davi é dentista. Mas nós vamos falar de reconstrução de vida. Eles têm um testemunho lindo nessa área e nós vamos ver como a igreja pode ser uma bênção, como Jesus restaura e reconstrói a nossa vida. Tudo bem, Davi? Tudo bem, Claudete, muito obrigado pela oportunidade. Um prazer. E Débora, tudo jóia? Tudo ótimo, prazer enorme estar aqui com você. Débora, conta para o nosso público, vocês têm uma história em que os dois tiveram uma experiência triste, o lar desfeito, não é verdade? A igreja evangélica, a nossa igreja, por exemplo, ela é uma igreja que nós investimos no casamento. Nós fazemos de tudo para que os casais não se separem. Temos encontros de casais, retiros de casais, palestras, né? Tudo. Mas a gente entende que existe momento que nem sempre acontece como a gente quer, não é verdade? E eu sei que vocês eram cristãos, gente que tinha Jesus, que teve encontro com Cristo, criados no Evangelho, mas os dois passaram por uma experiência triste de casamento desfeito. A Débora teve o casamento dela desfeito, o Davi teve o casamento dele desfeito. E a gente entende que Deus dá uma segunda oportunidade para a gente, uma segunda chance. Não é? É verdade. E é sobre essa reconstrução até que eu queria que vocês compartilhassem com o nosso público, principalmente falando um pouco de como é que isso aconteceu na tua vida. Eu sei que na vida do Davi foi assim, com muito sofrimento. Verdade. Não é? Vamos começar pelo Davi. A minha vida mudou muito depois que eu perdi o meu filho, né? Eu perdi um menino com 6 anos, vítima de uma bala perdida. E isso trouxe à tona uma série de situações que, de repente, eu até já estava vivendo, mas não tinha consciência delas, né? De que o meu lar não era um lar que estava equilibrado no sentido de estar na presença do Senhor. A minha ex-esposa não comungava da mesma fé que eu mais. E isso trouxe um desequilíbrio muito grande para a vida dela e desmoronou meu casamento. Essa perda não filho foi bem absorvida, foi uma coisa muito difícil. Traumática. Muito traumática, foi uma morte muito violenta, né? Eu tive muitos problemas com os meus filhos por conta disso, né? Porque o meu filho mais novo que esse um pouco, ele ficou com muito trauma
Ele tinha 3 aninhos. Ele tinha 3 aninhos, né? O meu filho caiu morto no colo dele com 3 anos de idade. Então ele ficou tão traumatizado que ele chegou a fazer uma ferida nas costas no lugar onde o irmão levou o tiro. Coisa. Então essa situação toda levou minha vida por um buraco que eu não consegui mais sair dali com facilidade. Que Deus é que me tirou dali, mas foi uma nuvem negra, assim, um espaço negro que eu vivi e que muitas pessoas também vivem, né? A gente até é difícil de imaginar. É difícil de imaginar. A dor que é para uma família passar por isso e no teu caso aí foi uma tragédia atrás da outra. Foi uma tragédia, talvez até as consequências desse processo tenham sido mais dolorosas do que o próprio fato em si. Que o Espírito Santo consola, você busca Deus e Deus vai te trabalhando no seu coração, mas as consequências que vieram depois, né, o lar desfeito, o divórcio, a não compreensão dos fatos que estavam acontecendo, e a luta pelos filhos, a distância, né, porque eles foram morar em outro estado e eu tive dificuldade de estar com meus filhos todo dia. E como é que, então, Davi, a solidão foi muito grande. Como é que, Davi, você conseguiu sair desse buraco, dessa situação? Todas as noites eu chorava muito, eu derramava muitas lágrimas a noite toda. Eu passava o dia trabalhando, eu tenho que atender clientes com um sorriso no rosto, né? Mas passava as noites com lágrimas. Mas eu tinha certeza que Deus ia me tirar daquela situação. Eu pedia... Quer dizer, você não perdeu a fé em Deus? Não perdi. Eu até perdi um pouco o contato com a igreja, com a comunhão da igreja, me afastei um pouco. Em função de estar tão ferido, né, na vida. Eu não sabia como me organizar de novo, né? Sei. Mas eu chorava muito durante as madrugadas, né, e acordava muitas vezes à noite com meu pai chorando do meu lado. Isso marcou muito a minha vida. Teu pai pastor? E ele sentava na cadeirinha do meu lado à noite e ficava chorando na minha cama. Então isso aí me dava aquela sensação de que Deus estava cuidando de mim, né? E Deus, ele reconstruiu a minha vida muito a partir da Débora, da presença da Débora na minha vida. Você voltou para a igreja? Eu voltei para a igreja. Eu estava afastado da igreja. O meu irmão assumiu a igreja de São João de Meriti. A igreja Maranata. A igreja Maranata de São João de Meriti. Ele foi pastor lá. E nesse momento eu voltei e fui sendo tratado por ele aos poucos, né? Deus, a igreja é um ambiente a igreja me ajudou trata demais. O nosso coração. Demais, muita coisa. É o hospital de Deus. É o hospital de Deus. A igreja me ressuscitou no sentido assim, das minhas emoções, da minha autoestima, né? Eu fui tratado ali. E Deus, ele me deu a oportunidade de novo de reconstruir minha vida. Meus filhos, graças a Deus, eu consegui, segurar eles ali. O Senhor me ajudou. São teus amigos? São meus amigos, estão na igreja, são batizados, são bênçãos na vida da igreja, na minha vida. Bom, deixa a Débora contar um pouquinho, depois a gente fala como é que foi esse encontro feliz dos dois, né? Nesse meio tempo, a Débora também, filha de pastor também. Isso, teve o casamento dela também desfeito. Isso. Aí nessa época eu já estava na igreja de Caxias, Você com 2 filhos, né? Com 2 filhos, né? Também um casal, mas já na igreja de Caxias. E ali na igreja de Caxias eu comecei a me envolver na igreja para poder buscar um apoio, porque a gente, na realidade, a gente vive um momento de frustração muito grande, porque principalmente quando você é evangélico, quando você se depara numa situação onde você vê o seu lar desfeito, você não aceita. É verdade. Então, assim, foram muitos anos assim buscando em Deus. O cristão, ele sente isso como uma derrota pessoal. É uma derrota, né? Porque você imagina que poxa, nunca vai acontecer. Não vai acontecer com você que tem Jesus, mas a vida tem esses problemas, né? É verdade. As aflições. E aí ali em Caxias eu comecei a me envolver porque na realidade eu percebia que eu tinha que fazer alguma coisa para poder fazer com que o meu lar entendesse que tudo isso que estava acontecendo podia acontecer na vida de qualquer um e que nós não poderíamos perder a esperança. Você não precisava de hoje, daquele momento em diante, ser infeliz. Exatamente. Você podia ser feliz apesar de... Aí foi nesse momento que eu comecei a me envolver na igreja. Aí o que eu fiz? Para evitar também que a mente ficasse voltada para todas as outras coisas, eu comecei a me envolver com evangelismo, me envolvi no seminário
seminário, eu comecei tudo que tinha na igreja para fazer, eu comecei a fazer. Aliás, é uma excelente dica para quem está passando por um momento assim, de um casamento desfeito, de ter perdido alguém querido. Se envolver cada vez mais com Jesus. Principalmente, então, com a igreja. E foi nessa ocasião que aí o pastor Davi Silveira, que estava me pastoreando nessa época em Caxias, ele chegou e falou, olha, eu quero te apresentar um amigo, ele é da igreja de São João, e foi quando Fez ele... o papel aí de Cupido. Exatamente, e apresentou a gente se conheceu, e aí quando eu vi o Davi, eu percebi nele que ele era uma pedra preciosa que precisava ser lapidada. Estava machucado, né? Exatamente, Davi estava muito machucado, muito machucado. E precisava realmente ser cuidado, ser amado. Só que a gente sempre tem um pouquinho de resistência, né? Porque você Uma mulher com 2 filhos é uma mulher desconfiada. Muito difícil. É um pouquinho, é uma onça. É um pouco difícil, né, a situação. Mas aí a gente foi envolvido ali, os amigos apoiando, a igreja apoiando e tudo deu certo, graças a Deus. Hoje todos os nossos filhos moram conosco, né? Graças a Deus se deram muito bem, que era um outro desafio. 2 do Davi, 2 da Débora. 2 casais. Que assim, a gente 4. encarava como um desafio maior, que era juntar Essa as 2 convivência. famílias. Essas 2 famílias, Sei. como que seguiriam daí para frente, né? E são jovens que buscam a Deus. São, graças a Deus, com a igreja, todos comprometidos com a igreja, Deus, envolvidos, coisa linda, batizados. Que coisa linda que Deus fez na vida de vocês, benção, hein? maravilha. Isso é reconstrução É difícil de acreditar mesmo. quando a gente Foi um presente que Deus nos deu um ao outro, uma Quer família dizer, a outra. a igreja como um lugar de bênção, né, que abençoou vocês individualmente, mas também a igreja como um lugar de reconstrução. Foi. Um lugar de bênção social. Verdade. Que coisa. Hoje, então, vocês 2 estão envolvidos com estudo bíblico dominical. A Escola Bíblica Dominical é uma instituição importantíssima. Para quem não sabe, quem está nos assistindo aí, a Escola Bíblica Dominical, que acontece aos domingos pela manhã em muitas igrejas evangélicas, não só a nossa, no caso da nossa, de 9 às 10. É uma atividade para estudar a Bíblia. Isso. E vocês estão envolvidos nessa organização, não é mesmo? Nós trabalhamos hoje, né, estamos ali em Jacarepaguá, trabalhando com a Escola Bíblica Dominical, e ali a gente, assim, tem visto um trabalho muito bom, um trabalho que realmente as pessoas têm amado, têm se dedicado ali a estudar. Débora, me diz uma coisa, pode ser que algum telespectador pense assim, não, eu não vou participar porque isso é só para quem já conhece a Bíblia, ficar ainda se aprofundando mais. Vocês têm classes assim para iniciantes? Nós temos a classe de novos convertidos, que é a classe a hora que você chegou na igreja, inclusive em Jacarepaguá, nós temos uma equipe de atendimento à Escola Bíblica Dominical. Então você chegou na igreja, você não conhece nada, tem uma equipe de apoio ali que vai justamente te levar até essa classe de novos convertidos. Agora, até uma pessoa que não seja evangélica, pode. Ela é bem-vinda nessa classe. Exatamente. Você pode dizer, não, eu ainda não sou evangélica. Quero só conhecer a Bíblia. Estudar a Bíblia. Nós temos agora, esse ano nós começamos um projeto que é um projeto Edificando, onde nós vamos estender à comunidade o acesso. E nós vamos estar fazendo essa propaganda justamente, Escola Bíblica gratuita, é de graça. Venha aprender a Bíblia independente. Independente de você ser membro da igreja, não é evangélico, de até outra religião. Mas você quer estudar a Bíblia, veja esse endereço aí e todos os nossos outros endereços, todo domingo de 9 às 10 horas, e as pessoas aprendem Antigo Testamento, os Evangelhos, enfim, a Bíblia toda. A Bíblia toda. E é interessante porque a Escola Bíblica Dominical, ela consegue alcançar desde a criança, desde o berçário, desde ali do maternal até o adulto, a toda a família e toda a comunidade Pode ser, estudando. É verdade, até alguma família que pense, não, eu gostaria que meus filhos tivessem um conhecimento da fé, de Jesus Cristo. Traz para o estudo bíblico, porque temos classes a partir dos 2 anos de idade.
É verdade. E a Bíblia é um presente que Deus nos deixou. Nós temos que amar e temos que estudar para entender. Qual é esse presente? O que é que Deus quer? E conhecendo a Bíblia que a gente tem força para passar por esses problemas aí isso que difíceis que vocês passaram. Nos alimentamos, né, com aquilo que Deus tem para nós. É verdade. É verdade. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Esses minutos aqui passam muito rápido. É verdade. Não é? Que vocês possam continuar sendo esse casal abençoador, que possam abençoar outros casais que precisam encontrar na igreja esse lugar de reconstrução que vocês reencontraram. Verdade. E você, amigo telespectador, você está vendo aí um telefone. Ligue para nós. Você pode pedir uma oração ou fazer alguma pergunta que seja importante para você, algum endereço que você não conseguiu anotar, mas fique ligado, você ainda vai escutar uma mensagem sobre esse Jesus maravilhoso que reconstrói a nossa vida. Meus amigos, Jesus Cristo faz algumas afirmações na palavra de Deus que precisam ser analisadas por todos nós. Por exemplo, no capítulo 21 de Mateus, versículo 22, ele disse o seguinte: olha que frase extraordinária Jesus proferiu para os seus discípulos. Ele disse assim: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Olha que coisa extraordinária. Tudo o que você pedir, crendo, você vai receber. Então, a gente precisa analisar o que é esse tudo. Porque, afinal de contas, as pessoas torcem o que Jesus disse e falam assim: é para pedir tudo, então eu vou pedir um carro novo, vou pedir um emprego de 70 mil reais por mês, eu vou pedir cruzeiro para a Europa todo ano, eu vou pedir para ganhar um monte de dinheiro, eu vou pedir para nunca ficar enfermo e eu vou pedir para ser um homem riquíssimo e ter todas as coisas, os bens materiais. Mas não é isso que Jesus estava prometendo, não, gente. Lógico que o básico ele promete sim, mas esse tudo quanto orardes, crendo recebereis, tem algumas implicações. Esse tudo aí é o seguinte: em primeiro lugar, Jesus Cristo nos liberta das culpas do passado. Ele veio para nos dar a paz. E essa paz, ela é consequência de uma ausência de culpa, porque a culpa nos tira a paz. A culpa gera ansiedade, gera dramas tremendos. O Evangelho de Jesus é a maior psicoterapia que você pode fazer. Nada contra os psicoterapeutas, nada contra os psicólogos, mas quem tem um encontro com Jesus faz o melhor curso de psicoterapia que existe no mundo. Ele entra no nosso coração, nos liberta das nossas culpas, dos nossos complexos, daquilo. Existem pessoas que não se perdoam. Por exemplo, teve uma vida imprópria quando era mais jovem, praticou aborto. Agora ela tem mais maturidade, ela sabe que aquelas coisas eram erradas, mas aí ela não se perdoa. Ela acha que Deus não vai perdoá-la, que Deus não vai usá-la como uma serva, uma missionária, porque ela não presta, ela fez coisas erradas. É um medo, é uma culpa que vem sobre as pessoas. Jesus Cristo nos liberta dessa culpa, porque Ele nos perdoa. Ele veio para perdoar os nossos pecados. Quando o anjo apareceu a Maria, o anjo disse assim: lhe porás o nome de Jesus, porque ele perdoará o povo dos seus pecados. E é isso que Jesus faz quando entra no meu e no seu coração. Ele não transforma você numa pessoa rica, milionária, cheia de dinheiro, com carros. Não, ele tira essa
culpa do passado. Outra coisa que Jesus nos liberta, quando ele chega na sua vida, na minha vida, e isso não estou falando de religião, eu estou falando de um encontro pessoal com Jesus, um conhecimento profundo de quem é o Senhor, do seu caráter, do seu poder, e isso a gente só aprende na Bíblia. Isso a gente só aprende lendo a palavra de Deus, estudando. Por que que os crentes até bem pouco tempo eram conhecidos como os Bíblias? Porque para nós evangélicos, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, e todo evangélico que se preza conhece as Escrituras, conhece a Bíblia. Se você chega para uma pessoa e pergunta algumas coisas da Bíblia e você não vê intimidade dessa pessoa com a Bíblia, ele não é evangélico. Os evangélicos caminham com a Bíblia, leem a Bíblia, estudam a Bíblia. Toda igreja séria tem estudo bíblico dominical, divide-se em classes e todo mundo estuda a palavra de Deus. Eu tenho muita dificuldade com essas igrejas que são só reunião, mas não tem estudo bíblico. Não se aprende a palavra de Deus. Pois bem, quando a gente aprende a palavra de Deus, a gente conhece a Jesus. E quem conhece a Jesus tem as suas culpas do passado perdoadas, ele também nos liberta dos medos do dia a dia. Olha que coisa linda. Quando ele disse, tudo que pedirdes ao Pai, crendo, recebereis, você vai receber libertação dos medos, das fobias, dos pânicos. Quantas milhares de pessoas hoje em dia vivem com medo, vivem com insegurança, vivem com dificuldade de relacionamento. Tantas pessoas que não têm nem um namorado. Eu conheço alguns homens, alguns rapazes, até gente muito boa, mas nunca namoraram, porque não tem medo de chegar para uma moça e dizer, ei, eu estou interessado em você, vamos conversar, vamos bater papo. Ele tem medo, as pessoas são medrosas, são covardes, são inseguras, são cheias de pânico, são cheias de limitação. Jesus Cristo nos liberta dos medos do dia a dia. Ele dá a você segurança. Por que que a gente tem segurança? Porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso pastor, que nos guia, que nos abençoa. E a gente passa a ter segurança, passa a entender que onde eu vou, aonde eu vou, Jesus vai comigo, eu tenho vitória, Ele tira os teus complexos. Eu quero fazer um desafio a você que está me ouvindo hoje nesse programa. Se você é um desses que tem medo, que tem insegurança, que tem dificuldade até de procurar um emprego, busque o Senhor, busque a presença de Deus. Tenha um encontro com Jesus Cristo. Passe a frequentar uma igreja evangélica, estudar a Bíblia, ouvir mensagens, que a fé vai entrar no seu coração e você vai ser um homem transformado. Você vai nascer de novo, vai ser uma nova criatura. As coisas velhas vão estar lá atrás e você vai ser uma nova pessoa, vitoriosa, vencedora, cheia de segurança. Então Jesus, quando a gente ora, crendo, a gente recebe, em primeiro lugar, Ele nos liberta das culpas do passado e nos liberta dos medos do dia a dia. Que beleza quando a gente caminha sem medo, quando a gente vai para o trabalho sem medo, sem insegurança. Lógico que a gente tem que prestar atenção, né? A cidade é uma cidade perigosa, a gente tem que ser prudente, etc. Mas aquela fobia, aquele medo, aquele desespero, tantas pessoas que nem saem de casa porque tem medo. Quando Jesus entra no coração da gente, a gente é liberto. A nossa igreja tem dezenas de exemplos de homens e mulheres que não saíam de suas residências e quando foram à igreja e tiveram um encontro com Cristo, passaram a ser pessoas libertas, gente cheia de segurança e de certeza de que Jesus caminha conosco. Para terminar essa pequena palavra nesse programa, Jesus nos liberta dos medos do dia a dia, da culpa das coisas que fizemos no passado. E Jesus nos liberta do medo da morte, do medo de morrer, do medo de doença, do que pode acontecer comigo no futuro. A morte.
Há tanta gente apavorada. Lógico que nós temos que tomar conta do nosso corpo, sermos prudentes, não comermos alimentos muito nocivos, fazermos uma boa dieta, termos cuidado com o nosso corpo, fazermos exercício, comermos comidas saudáveis, controlarmos o peso, fazermos exames regulares, né, para controlarmos a glicose, a pressão, ver se está tudo certo com a gente. Isso não é errado, você ser uma pessoa prudente e responsável e que tem cuidado com você. Mas o medo da morte, aquele pavor, você está doente, você perde o tino, não sabe mais nem o que vai fazer, perde até a capacidade de continuar vivendo, morre quando só sabe da sua doença, etc. Já morreu, já infartou porque soube que estava doente. Gente, Jesus Cristo nos liberta do medo da morte porque nos dá a certeza de uma vitória numa vida eterna. Ninguém quer ficar falando muito de morte, é lógico, isso não é normal, ficar falando da morte, mas é um fato. E ela vai chegar mais cedo ou mais tarde para mim e para você. E a gente precisa estar preparado. A gente precisa entender que morte não é aquela nuvem escura, negra, apavorante, que deixa a gente cheio de medo. Não! A morte passa a ser encarada como uma promoção. A gente sabe para onde vai. A gente tem certeza de que se eu fechar os olhos aqui agora, eu vou abrir os olhos na presença do Senhor. Isso se chama certeza de salvação. E essa é uma das maiores bênçãos do povo evangélico. Os evangélicos têm um patrimônio, sabia disso? O nosso grande patrimônio é a certeza da nossa salvação. Alguns acham que nós somos soberbos, somos vaidosos. Como é que você pode dizer que tem certeza? Quem é você para dizer que tem certeza? Eu não sou ninguém, eu sou um pecador, eu sou uma pessoa falha, mas eu sou salvo não é pelo que eu sou, mas porque Jesus operou na minha vida, Ele foi misericordioso, Ele me deu a salvação, Ele disse que aquele que cresce nele tinha vida eterna. Eu creio, de onde se conclui que eu tenho a vida eterna. E isso aí, essa certeza, meu filho, faz com que a gente perca o medo de viver e faz com que a gente perca o medo de morrer. Você está vendo um telefone que está aparecendo aí na sua telinha. Dezenas de irmãos e irmãs de nossa igreja vêm todo sábado, chegam aqui na sede da nossa igreja e tem dezenas de telefones de ramal, que se você ligar para 2567-7770, alguém vai atender você, vai ouvir você, vai orar por você, vai colocar o seu nome na nossa sexta salva de orações e mais do que isso, nós vamos pedir ao Senhor para fazer de você um homem liberto das culpas do passado, que você não tenha mais esses pânicos, esse medo do dia a dia, que você tenha uma vida segura com Jesus e, melhor ainda, que você encare o futuro, a morte, a sua velhice, com aquela galhardia, com aquela, não vou dizer alegre porque vai morrer, nada disso. Nós queremos viver, mas a gente já não tem mais o medo doentio da morte. Jesus Cristo nos liberta e tudo quanto pedirmos a Ele, crendo, assim receberemos. Que Deus o abençoe. Antes de encerrar esse programa, eu quero orar com você, meu filho, minha irmã, meu amigo, o Senhor que me ouve, porque nós cremos que a oração em nome de Jesus, quando a gente ora crendo, nós podemos receber aquilo que estamos pedindo, desde que peçamos coisas saudáveis, coisas boas. Nós não vamos pedir coisas de interesse próprio. Isso Jesus não vai atender. Jesus é coerente. Ele responde coisas que têm sentido, que são nobres, coisas que vão abençoar você e a sua família. Portanto, vamos orar, queridos, juntos, agora. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por este homem que está fazendo essa oração comigo nesse momento. Tu conheces o seu coração desta mulher, tu sabes as suas necessidades, tu conheces os seus medos, as suas inseguranças, gente que está precisando de ser liberta,
liberta dos medos, liberta dessa culpa, das coisas que fez no passado, que tu podes apagar, libertar, deletar. Faz isso agora, meu Deus. Limpa a memória destas pessoas que vivem num drama e que elas mesmas não se aceitam por causa das coisas que fizeram no passado. Faz isso na vida deles, meu Deus. Liberta-os do medo da morte. Faz desse homem, dessa mulher, um homem cheio do Espírito Santo, que ele seja abençoador de outras pessoas. Eu oro por eles em nome de Jesus. Por você, meu amigo católico, por você, meu amigo evangélico, por você, meu amigo que não tem ainda nenhuma religião, mas eu espero que brevemente você possa crer no Senhor Jesus Cristo, porque é a única maneira dele nos libertar da culpa do passado, do medo do dia a dia e do terror do amanhã e da morte. Que Deus o abençoe. Até o próximo sábado, próximo programa, né? E se você quiser, esteja conosco em uma das nossas igrejas, ligue para nós, o telefone é esse, 2567-7770. Até o próximo sábado, que Deus o abençoe.